Boa noite! E aí, meus queridos, como estamos? Tudo bem? Se você ainda não se inscreveu na jornada dos 85% na Receita Federal, se inscreve. O link tá na bio aqui do perfil. Hoje eu mandei um mega presente para os inscritos, um e-book muito legal, que talvez alguns de vocês conheçam. Mandei pro pessoal que está inscrito, mandei nos grupos do WhatsApp. Então, o pessoal que está inscrito já está recebendo presentinhos. Se inscreve também. Entra na comunidade, o link fica no e-mail, tá? Então, você se inscreve, vai no teu e-mail, verifica o teu e-mail para ver se chegou o e-mailzinho lá. Clica no link da comunidade e entra na comunidade. Se não chegar esse e-mail, pode ser o teu e-mail que tá bugado. Então você vai no site de novo e se inscreve com outro e-mail, tá? Se inscreve com outro e-mail, porque daí você vai receber no outro e-mail. Tem alguns e-mails que estão bugados, tem gente que põe e-mail errado, então a prof não tem o que fazer, certo? Então, é isso. Vamos falar sobre o tema da live de hoje, que são as discursivas na Receita Federal. A prova discursiva, ela foi uma introdução no concurso da Receita Federal, no concurso de 2010, que foi justamente o concurso na qual a prof foi aprovada, né? Não se esperava discursiva naquele concurso, mas quando saiu o edital, estava lá a segunda etapa de prova discursiva. Naquele concurso, a discursiva ela foi posterior à prova, né? A prova objetiva. Então, primeiro teve uma prova objetiva em 3 períodos, P1, P2 e P3. Então foi sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. E aí, os aprovados nessa etapa, se eu não me engano, foram 1.000 e pouco auditores e outros 1.000 e pouco analistas, foram convocados para a prova discursiva. E aí, essa prova discursiva, ela aconteceu, se eu não me engano, no primeiro final de semana de fevereiro. Então teve um intervalo de mais ou menos 2 meses entre a prova objetiva e a prova discursiva. Só que foi assim, divulgaram o resultado da objetiva hoje, marcando prova para a semana que vem. Então você já tinha que estar estudando para essa discursiva mesmo sem saber se você ia ser aprovado, né? Assim foi em 2010, quando eu fiz o concurso e fui aprovada. E essa discursiva ela apareceu de novo, né? Depois, em 2012 e tal, veio de novo. E o que eu acho que vai acontecer agora, né? Eu acho que vai vir discursiva na Receita? Acho. Acho que vai com certeza vir discursiva. Por que eu acho que vai vir discursiva? Porque é inerente ao trabalho do auditor, né? O auditor ele tem que saber escrever. É uma coisa fundamental. Assim, o auditor ele tem que saber escrever, ele tem que conseguir concatenar frases, ele tem que ter um português correto. E a discursiva é uma forma de cobrar isso, né? Uma forma de selecionar com base nesse critério. Acho que a discursiva vai ser no mesmo dia da prova objetiva? Não acho. Acho que vai ser como foi no TCU agora e como foi no meu concurso, né? Acho que vai ter primeiro a prova objetiva, uma prova bem grande. Acho que vai ser P1, P2, P3. Acho que vai ser uma prova bem grande, objetiva. E aí, os aprovados nessa objetiva vão fazer a prova discursiva, né? Que vai ser depois, assim como foi no meu concurso. Acho que vai ser assim. Por que eu acho que vai ser assim? Por conta do tamanho da P1, né? Do tamanho da prova objetiva. Eu acho que a Receita Federal não vai sacrificar a prova objetiva para colocar uma discursiva no meio. Eu acho que ela prefere fazer uma objetiva bem feita, comprida, cheia de matéria, tá? Observando o caráter generalista da prova da Receita Federal. A prova da Receita Federal é uma prova generalista, né? Não é uma prova que cai pouca matéria, que tem uma linha, um enfoque. Normalmente a prova da Receita Federal é uma prova para quem estuda bastante coisa. E acho que isso vai ser feito, né? Então acho que vai ter uma prova objetiva com bastante conteúdo. Vai ter P1, P2, P3, como foi no meu concurso.
E aí, eu acho que depois de um tempo, eles vão apresentar a lista de aprovados e aí, por fim, vai ter lá a seleção para a prova discursiva. Essa prova discursiva, eu acho que ela vai servir para medir conhecimento e vai servir para medir argumentação. Qual é a diferença entre os dois, professora? A argumentação, ela acontece quando a prova discursiva ela vai na linha da dissertação, né? Então ela apresenta um tema que tem uma certa polêmica, que tem um certo ponto de vista, e você tem que fazer uma dissertação sobre esse tema. Na minha prova de concurso, por exemplo, tiveram 2 dissertações. Você tinha que fazer 2 dissertações. E algumas questões, elas vão estar lá para ver o teu conhecimento, para ver como é que você argumenta. No meu caso, da minha prova de concurso, tinham 6 provas. 6 provas que eram de respostas rápidas. Eram, se eu não me engano, eram 10 linhas no máximo. E aí você tinha que responder, assim. Caiu uma de IVA, que eu não me esqueço até hoje. Era uma prova. Meu concurso caiu Economia e Finanças Públicas, né? E aí essa matéria foi cobrada na discursiva. E uma das matérias que foi... E a questão que se relacionava à Economia e Finanças Públicas era uma questão sobre o IVA. Discorrer sobre o IVA. E aí eu não sabia nada de IVA, né? Eu só sabia que era o Imposto sobre Valor Agregado, mas eu não sabia nada, mais nada, assim. E aí o que eu fiz? Respondi, dei uma enrolada e consegui lá fazer o necessário. E aí, trazendo um pouco desse exemplo para o que eu acho que você tem que fazer em relação à discursiva, a gente tem que pensar na estratégia, né? Na estratégia de estudo para discursiva. E aí eu vou te falar o que eu acho, tá? E aqui o céu não é azul, né? Tem coisa que eu falo que eu acho que o céu é azul. Então é um fato, não tem como você, digamos assim, pensar diferente. Então quando eu falo pra você assim, faça questões anteriores. Não tem como, na minha opinião, você passar em concurso público sem fazer questões anteriores. Né? Quando eu falo pra você assim, faça provas anteriores em casa como simulado. Pra mim isso é que nem dizer o céu é azul. Né? Não tem como você não fazer provas anteriores em casa como simulado. Mas agora, o que eu vou dizer de agora em diante é uma opinião minha, né, em relação à estratégia de estudo para discursiva. Então vai ter gente aí que concorda, vocês vão ver opiniões diferentes, opiniões semelhantes, e tudo bem, eu tô aqui para passar a minha percepção. Eu aumentei 10 posições na prova discursiva, né, eu tava em 49º na objetiva, fiz a discursiva e fui para 39º, então eu aumentei 10 posições da minha colocação. Então serviu para eu melhorar minha colocação, melhorar minha escolha de lotação. Então foi ótima a discursiva para mim. Acho que eu tenho certo embasamento para falar o que eu vou falar aqui, tá? Uma coisa que eu acho é que talvez pelo marketing que a gente vê por aí, né, de gente querendo vender ensino, curso para discursiva, ensino de discursiva, aquela coisa toda, muita gente está se preocupando com a discursiva, na minha opinião, antes do momento em que ela deveria se preocupar. Né? Então a pessoa, ela estuda para concurso público e ela já fica desesperada por conta da discursiva sem antes fazer uma pontuação que a qualifique para ser selecionada para ter a discursiva corrigida. Né? Isso eu vejo com muita frequência, assim. Um pouco eu acho que é um desespero normal de concurseiro, também já tive isso. Hoje em dia eu consigo entender um pouco mais sobre isso, porque estudo isso, né? Estudo um pouco da parte emocional. Mas também já fui concurseira, entendo que um pouco é da nossa natureza de concurseiro ser desesperado. Hoje em dia também entendo que esse desespero muitas vezes não é benéfico, é um desespero ruim para a nossa aprovação, para a nossa jornada rumo aos 85% numa prova e rumo à aprovação. E aí eu acho que, por motivo de marketing, né, um monte de gente oferecer discursiva, tem curso para discursiva aí o tempo todo, um pouco por conta do nervosismo, enfim, as pessoas estão se preocupando com a prova discursiva antes mesmo de terem pontuação que as qualifique para terem a redação, a discursiva corrigida, né? Então, se você está começando o seu estudo agora, um ponto muito importante é que você tem que primeiro se preocupar com a prova objetiva, tá? A tua preocupação, ela tem que ser majoritariamente a prova objetiva.
Porque assim, se você se preocupa com a prova discursiva e você não tem a objetiva corrigida, você jogou tempo fora. Tempo que você poderia ter gasto para estudar para a objetiva numa discursiva que não foi corrigida. Então, a discursiva, muitas vezes, eu acho, como uma percepção, ela também é colocada pela banca no edital para ser mais um motivo para fazer o candidato escorregar na estratégia, né? Então, isso acontece com várias provas, isso acontece com várias matérias. Tem matéria que entra no pós-edital só para fazer o concurseiro escorregar na estratégia. Por exemplo, vocês vão ver aí se entrar, por exemplo, economia no pós-edital da Receita, né? Vocês vão ver quanto de gente que vai ficar desesperada, vai ficar louca com a economia e vai se desestabilizar no estudo das outras matérias por conta de economia. Ou por conta de qualquer outra matéria que venha a ser incluída no pós-edital, né? No edital, venha a ser incluída no edital. Então, muitas vezes a banca, ela sabe jogar com o emocional do concurseiro e ela acrescenta aspectos no estudo para fazer aquele concurseiro se desestabilizar emocionalmente, né? E aí, tem muito concurseiro que se desestabiliza quando vê a discursiva ali no edital. E ele fica apavorado. Então, assim, ele não sabe nem crase direito, né? Ele não sabe nem concordância direito, ele não sabe nem o que é uma oração subordinada direito. Mas ele já está desesperado querendo estudar para discursiva porque ele não é legal em discursiva. Meu amigo, quando você estuda para discursiva sem estar bom na objetiva, o que acaba acontecendo? Você tira tempo de estudo teu da discursiva, da objetiva, para alocar numa prova que talvez não seja corrigida. A tua objetiva com certeza vai ser corrigida. A tua objetiva, o teu cartão de respostas da prova objetiva, com certeza vai ser corrigido. A tua discursiva não. A tua discursiva é uma incerteza, né? A tua discursiva não é 100% certo que ela vai ser corrigida. Então, você tem que trabalhar com probabilidades. Se é de 100% a probabilidade de você ter a prova objetiva corrigida e é de 5% para menos, tá? Tô chutando super alto. Mas é de 5% a probabilidade de você ter a tua discursiva corrigida, você só pode estudar para essa discursiva depois de ter certeza de que a tua pontuação na objetiva te qualifica para a discursiva, salvo caso fortuito ou força maior, né? Então, salvo você dar uma super derrapada, salvo você não fazer os mínimos em alguma matéria ou em alguma das provas, salvo você dar uma super derrapada, você tem que ter essa certeza de que você está estudando para discursiva com objetividade, com efetividade de que essa discursiva vai efetivamente ser corrigida. Isso é muito importante. Então, o que eu vejo muita gente querer fazer é estudar para discursiva sem nem ter base de nada, fazendo 20% numa prova, mas a pessoa fica desesperada com a discursiva. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vou falar do meu caso, tá? Vou falar da Karine. A Karine que fez prova discursiva e aumentou 10 posições na discursiva para o concurso da Receita Federal. O que aconteceu comigo? Eu nunca tinha estudado para discursiva. Eu foquei 100% na objetiva. E vocês sabem aqui como é que foi o meu estudo para objetiva. É só ver aí no meu perfil no Instagram, participar da jornada, que eu também vou contar muito sobre o meu método. Então, o que eu fiz? No que se baseou o meu método? O meu método se baseou em revisão sistemática, fazer provas anteriores em casa como simulado e para cada matéria fazer uma folha de revisão, né? Para quem não sabe disso ainda, para quem não entendeu, não está sacando, acompanhe a jornada dos 85% da Receita Federal que você vai entender. Então, o meu método se baseou nisso. Então, o que acabou acontecendo? Quando eu fiz a prova objetiva, para cada PDF, para cada assunto, eu tinha lá minha folha de revisão. Então, por exemplo, para o curso em PDFs lá de Direito Constitucional, que tinha, sei lá, 20 PDFs, eu tinha 20 folhas de revisão. Para o curso em PDFs de tributário, por exemplo, que tinha, sei lá, 15 PDFs, eu tinha lá 15 folhas de revisão. E aí, o que eu fiz para estudar para discursiva?
Para estudar para discursiva, eu revi essas folhas de revisão. Por quê? Porque a discursiva, ela não cobra só forma, ela não cobra só o português, ela não cobra só coesão, coerência. Não, ela também cobra conteúdo. Você tem que saber o conteúdo para fazer a discursiva. E, inclusive, se você foge do tema, você toma 0. Se você foge do tema numa prova discursiva, a tua discursiva não é nem corrigida, ela não é nem considerada, o teu português não é nem considerado, você toma 0. Então, normalmente, como é que é feita a correção da prova discursiva? A banca divide cada discursiva na metade. Metade ela vai avaliar o conteúdo e metade ela vai avaliar a forma, o português, a coesão, a coerência, enfim. Ela vai analisar a forma da tua discursiva. Só que para a tua discursiva ser corrigida, ela obrigatoriamente tem que ser do tema, da pergunta. Então eu vou dar um exemplo da discursiva que apareceu lá no meu concurso da Receita de 2010. Fale sobre o IVA. IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Fale sobre o IVA. Inclusive, meus alunos do coaching têm acesso ao meu espelho de correção das discursivas. Eu disponibilizei para os alunos do coaching. Os meus alunos do coaching têm acesso... Estou pensando se eu disponibilizo isso para o APA também. Acho que vou disponibilizar nessa turma, que vai abrir semana que vem. Mas o pessoal a minha discursiva estava lá, né? Esse espelho tá com o pessoal... eu disponibilizo para o pessoal do coaching. E uma das perguntas foi... fale sobre o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, o meu objetivo ali era não fugir do tema. Porque eu não sabia nada sobre o IVA. Então eu não ia poder descrever o IVA de uma forma muito específica, com muita informação, porque eu não tinha essa informação. Então qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi fazer uma discursiva que abordasse esse tema, para que a banca não pudesse dizer que eu fugi do tema, para que pelo menos a parte gramatical de coesão, coerência e escrita pudesse ser corrigida. E eu pelo menos tirasse metade da pontuação. Então, por exemplo, digamos que essa discursiva ela valesse 10 pontos. Essa prova do IVA que eu tô falando, digamos que ela valesse 10 pontos. 5 pontos era de conteúdo, do conteúdo do IVA. Tipo assim, se eu sabia sobre o IVA, 5 pontos. E os outros 5 pontos era coesão, coerência, língua portuguesa, crase, gramática, escrita, assim por diante. A parte formal, a parte de português, de coesão, coerência, a parte relacionada à escrita. Só que se eu fugisse do tema na parte de conteúdo, por exemplo, se eu chegasse lá, a pergunta era sobre o IVA e eu falasse sobre o tiramisu da minha mãe. O tiramisu da minha mãe, ele é muito gostoso. Ele é um tiramisu maravilhoso. Ele vai queijo mascarpone, ele vai café e ele também vai bolacha champanhe. Se eu vou lá e respondo algo que não tem nada a ver com o conteúdo, com a pergunta, não é que a parte de português ela é corrigida, eu tô no 0 total. E eu tô dando exemplo aqui do tiramisu, mas na verdade isso pode acontecer falando também do conteúdo, né? Se você vai lá e começa a falar de direito tributário, por mais que seja relacionado ao IVA, né, por mais que o IVA seja um imposto, pode ser que você tome fuga do tema também, por não ter abordado. Então, o que eu fiz? Né? O que eu fiz para poder falar do IVA, sem saber sobre o IVA e sem fugir do tema? Eu lembrei da minha folha de revisão que eu tinha feito para falar sobre tributos em espécie. E eu falei lá, eu tinha escrito na minha folha de revisão um pouco sobre o PIS/COFINS e um pouco sobre o ICMS. Então eu sabia um pouco sobre o princípio da não cumulatividade, eu sabia um pouco sobre como é que funcionava essa sistemática, qual era o objetivo da não cumulatividade, não onerar toda a cadeia, né? Tributar a cadeia de forma proporcional à participação de cada produtor na cadeia. Então, o cara que vende o grão de café, ele vai pagar
Isso o que eu tinha feito na minha folha de revisão. O cara que produz o grão de café, ele vai pagar ICMS com base no grão de café, no valor do grão de café. O cara que compra o grão de café, descasca o grão de café e transforma o grão de café naquele grãozinho torradinho, descascadinho, ele vai pagar o ICMS com base nessa participação dele. O cara que compra o grão de café, moe o grão de café e vende o grão de café moído, ele vai pagar o IVA, o imposto, o ICMS, né, com base nesse processo. O cara que compra o pó de café, embala o pó de café e vende o pó de café embaladinho, vai pagar com base nisso. Então isso estava na minha folha de revisão. Esse princípio da não cumulatividade, sobre o ICMS e tal. Então, o que eu fiz lá na prova? Eu lembrei da minha folha de revisão sobre isso e eu não sabia nada sobre IVA. Mas eu pensei assim, bom, IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. O Imposto sobre Valor Agregado, ele deve seguir a mesma sistemática do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, que também é feito de forma agregada, né? Ele é feito aqui, depois ele é feito aqui, ele paga aqui, paga aqui, paga aqui. Ele não é pago, não é uma pessoa que paga sobre toda a cadeia. Ele é pago por partes, cada um com base na sua etapa. E aí eu comecei a falar que o IVA era o Imposto sobre Valor Agregado, e o fundamento, o princípio que dava base para o IVA era o princípio da não cumulatividade, que é um princípio que versa sobre a justiça social do tributo, de que uma pessoa que contribuiu menos paga menos, e uma pessoa que contribuiu mais paga mais. Então isso se relacionava com o princípio da isonomia. Eu comecei a falar de princípio. Princípio. Comecei a dar uma enrolada. Mas tudo lembrando da minha folha de revisão. Então, o que acabou acontecendo na minha correção? Eu não tirei nota máxima em termos de conteúdo, né? O meu conteúdo foi um conteúdo que eu tirei, 25%, né? Podia tirar metade, podia tirar, 5 pontos pelo conteúdo, eu tirei 2,5. Então eu perdi 2,5 de conteúdo, porque realmente eu não sabia muito sobre o IVA. Mas eu consegui tirar pontos na forma, porque eu sabia a crase, né? Eu estudei um monte de português para a Receita Federal, né? A banca era ESAF, a ESAF era uma banca difícil em português. Então, eu estudei um monte de português, eu sabia a crase, eu sabia a acentuação, eu sabia um pouco de coesão, coerência, eu sabia um pouco da forma. Então, pelo menos na forma eu não perdi muito ponto. Então, o que acabou acontecendo? Essa discursiva foi a minha melhor discursiva? Não. Mas pelo menos ela não me tirou da briga, né? Pelo menos ela não me tirou do jogo. Porque o que costuma acontecer na discursiva? O que costuma acontecer na discursiva é que muita gente cai fora da briga, né? Cai fora da briga por fugir do tema, por não ter essa malandragem, entende? A pessoa não tem a malandragem na hora de fazer a discursiva, foge do tema e toma 0 em tudo. Então eu consegui com isso não fugir do tema, ter a minha discursiva corrigida, eu não bombei, eu não tirei uma nota super alta em relação ao conteúdo, mas pelo menos eu não errei na forma, né? Não errei tanto na forma e tive a discursiva corrigida. Então eu não fui eliminada, muito pelo contrário, aumentei 10 pontos a minha colocação. Então, sabe quando você tá lá fazendo a tua folha de revisão, que a prof ensina tanto? Quando você faz a tua folhinha de revisão, quando você põe lá, se você não sabe o que é folha de revisão, se inscreve na jornada que você vai saber. Então, quando você faz teu material de revisão, você também está estudando para discursiva. Você também está estudando para lá na frente poder usar esse material para ter o conteúdo fresco na memória, poder revisar rapidamente todos os conteúdos e poder fazer uma discursiva em que você pode até não saber aprofundadamente todos os conteúdos, mas pelo menos você não foge do tema, mas pelo menos você tem a sua discursiva corrigida. Então é muito importante que você não perca de vista que quando você está estudando algum conteúdo, quando você está montando material de revisão, quando você tá lá escrevendo a tua folha de revisão, construindo a tua folha de revisão, você também está estudando para discursiva. Você também está montando a tua caminha para lá na frente poder fazer uma boa discursiva. Nem que não seja com o conteúdo perfeito,
jeito, mas pelo menos para não ter fuga do tema, não ser eliminado por conta da discursiva. E aí, volto a dizer, você não vai se preocupar com a discursiva, você não vai se preocupar com a forma enquanto você não está qualificado para ter a tua discursiva corrigida. Enquanto você não tem a certeza de que você vai ter uma nota boa na objetiva para poder ter a tua discursiva corrigida. Porque se você ficar dando muita importância para a prova discursiva antes de ter a tua objetiva em condições de ser corrigida, você vai jogar tempo fora. Eu já recebi alunos lá no meu programa de coaching que nunca tiveram a discursiva corrigida, mas já fizeram 3, 4 cursos de discursiva. Então, será que isso foi produtivo? Será que estudar 4 cursos, imagina o dinheiro que essa pessoa não gastou comprando curso, estudando, perdendo tempo. Será que o dinheiro e o tempo que essa pessoa não gastou fazendo curso para discursiva, sem ter nenhuma discursiva corrigida, será que isso foi positivo? Será que ela não deveria ter focado? Gente, foco é dizer não. Foco é dizer não. Foco é falar assim, eu não vou por esse caminho, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse. Tem um lado negativo? Pode ter um prejuízo? Pode, mas eu vou por esse. Então, quando você decide ter foco, você também está se arriscando. E é importante que você saiba disso e diga não. Então, é importante ter foco quando a gente está estudando para a objetiva. Não dá para dispersar o teu tempo com a discursiva. Entende? Então, você só deve destinar tempo para a discursiva quando você já chegou num nível de conhecimento, de resultados em provas anteriores que você faz na tua casa como simulado, um nível que te qualifique para ter tua discursiva corrigida. Porque senão vai ser tempo e dinheiro jogado fora. Além de você poder ter destinado esse tempo da discursiva para a objetiva para melhorar a tua pontuação na objetiva. Beleza? Ai, falei, né? Então é isso. Se inscreve. É isso. Se inscreve na jornada dos 85% na Receita Federal. O link tá na bio. Vai lá no teu e-mail, clica na comunidade, entra no grupo do Zap. Hoje foi um presentinho lá. Acho que quem recebeu gostou. Eu ainda vou mandar outros. E segunda-feira, daqui 5 dias, começa a nossa jornada dos 85% na Receita Federal. Eu te espero comigo pra gente construir uma super jornada. E lembrando que quem assiste ao vivo comigo ganha bônus. Então é super legal você assistir a jornada ao vivo comigo. Tá bom? É isso. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus e boa noite.